dia a todos. Ao iniciarmos as nossas atividades nesta manhã de domingo, nós rogamos a Deus que nos abençoe, a Jesus que nos envolva em sua paz, e aos queridos amigos da espiritualidade que possam nos proporcionar as condições as melhores possíveis para que todos nós que hoje vimos a esta casa, a esta instituição que sempre nos recebe com muito carinho, possamos aqui encontrar o que nós procuramos. Rogamos à equipe desta casa, cuja patrona é a Meimei, Irma de Castro, uma pessoa que, quando encarnada, no seu pouco tempo de existência, durante a sua existência terrestre, realizou um trabalho ímpar. E de volta à espiritualidade continua. E nós temos as grandes oportunidades de, por intermédio do médium Francisco Cândido Xavier, que quando também esteve conosco, receber as suas mensagens, os seus ensinamentos e as suas instruções, que são direcionamentos para as nossas vidas. O tema das nossas reflexões para esta manhã: que buscai? Porque quando encontramos no Evangelho de Jesus a assertiva, o ensinamento de que buscai e achareis, pedi e obtereis, batei a porta e ela se vos abrirá. Mas a grande pergunta em nossas vidas: o que nós buscamos? A nossa existência terrestre, uma bênção para todos nós. E neste momento em que nós estamos aqui vivendo, no momento em que o planeta passa pela sua grande transição, uma oportunidade ímpar para todos nós. Mas para isso é importante que esteja bem claro em nossa vida o que nós buscamos. Possamos refletir juntos nesta manhã a respeito desta temática. Para nós entendermos Jesus, são necessários alguns requisitos, algumas circunstâncias, algumas condições em nossas vidas. Jesus trouxe a mensagem mais importante que o mundo conheceu até hoje. E a mensagem é tão significativa que ele pessoalmente veio trazer até nós essa mensagem, que na verdade é a mensagem de Deus para todos nós. O Evangelho, em última instância, em última análise, o Evangelho é de Deus, que nos foi trazido por Jesus. Na verdade é o roteiro, é a bússola, é o caminho seguro em nossas vidas. E Jesus mesmo nos ensinou que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Mas nós, tendo então em nossas mãos este livro extraordinário, que é o roteiro das nossas existências e da nossa vida, da nossa existência física e da nossa vida, no sentido amplo como ela deve ser entendida, se o Evangelho é a bússola que vai nos direcionar, mas a grande pergunta: sabemos nós utilizar essa bússola, tendo um instrumento de tamanha precisão em nossas mãos? Sabemos nos direcionar por intermédio desse instrumento dos mais valiosos que nos foi trazido pelo Mestre Jesus? E é justamente para nos ajudar na utilização desse instrumento extraordinário, então para nos ajudar na compreensão da mensagem que nos foi trazida pelo Mestre Jesus, que vem ao mundo a doutrina espírita. Está conosco há 159 anos e ela chega à Terra na condição de terceira revelação divina
aos homens. E nessa condição, com esses objetivos, ela vem então para nos fazer recordar tudo aquilo que Jesus nos ensinou. E nos ensinar muitas outras coisas. A mais importante e especial são as realidades espirituais, porque todos nós somos seres espirituais, passando por um pequeno estágio, mas importantíssimo dentro da nossa vida. Esse estágio é essa nossa existência terrestre e material. E como dissemos há pouco, em decorrência também do momento em que nós estamos vivendo, que é especial em nossas vidas, é muito importante que nós direcionemos com toda a objetividade o que nós estamos buscando durante a nossa existência. Porque se em buscarmos, iremos achar, iremos encontrar, mas a pergunta mais importante: o que buscamos? Na antiguidade, um filósofo, um pensador, Sêneca, registrou, e esse seu registro ficou gravado nas páginas da história. Então ele nos diz que não há bons ventos para quem não sabe para onde está indo. Os ventos podem ser os mais favoráveis da nossa existência, mas se nós não estivermos aproveitando essas benesses, esses benefícios, não estaremos conduzindo a nau da nossa existência a portos seguros. Então precisamos saber, em primeiro lugar, aonde estamos indo, aonde queremos chegar, e para isso, da onde estamos partindo? Qual o nosso ponto de partida? Qual o nosso roteiro? Chegaremos aonde? Aonde almejamos, pretendemos chegar? Nos lembramos também nesse momento de ensinamentos que nos são trazidos durante toda a nossa existência, mas para isso nós precisamos estar com olhos de ver, de enxergar, além das coisas que a visão material nos proporciona, porque este ato de ver, na verdade, está relacionada com os órgãos da visão, e se não há nenhum problema em nossas vidas, nós enxergamos, nós vemos, melhor dizendo, mas nós precisamos mais do que isso, precisamos enxergar. Qual é a mensagem, qual é o ensinamento, qual é o direcionamento, qual é o caminho? Da mesma forma que quando Jesus nos ensinou que precisaríamos ter ouvidos de ouvir, nesse sentido, escutar, que é mais do que ouvir, que está relacionado diretamente com os nossos órgãos ligados à audição. Então, todos nós que ouvimos, está dentro do que o aparelho auditivo nos proporciona. Mas escutar é muito mais além. Então, precisamos ter esses olhos. De ver quer dizer olhos de enxergar. Ouvidos de ouvir quer dizer ouvidos de escutar, para entendermos as mensagens subliminares, para entendermos aquilo que está nas entrelinhas, para entendermos porque toda a nossa vida está nos trazendo ensinamentos dos mais preciosos em nossas vidas. Lembrávamos quando estávamos vindo para cá, agora de manhã, de uma passagem tão singela, tão simples, do filme Alice no País das Maravilhas, quando ela, sendo direcionada pelo coelho, que sempre estava aflito, correndo, o relógio era o seu guia, a sua diretriz, mas no momento ela se vê sozinha e está no caminho, ela vê deparar-se diante dela vários caminhos. E numa das tabuletas, num dos locais, ali estava um gato. E ela pergunta: qual caminho eu devo seguir? Aí o gato, percebendo que a pergunta não estava bem colocada, faz a pergunta que seria correta: mas aonde você quer ir? E ela responde: não sei. Ele olha para ela e diz: então qualquer caminho serve. E é interessante, veja que numa história, aparentemente, que ela é feita para nos deleitar nos nossos momentos de tranquilidade, de folga, mas quanto aprendizado nós podemos ter mesmo nas coisas mais simples. Então, como a Sêneca disse que não há bons ventos para quem não sabe para onde está indo, da mesma forma o gato diz para Alice:
Se você não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve. Isso é muito profundo em nossas vidas, porque poderia ser feita a pergunta a cada um de nós: para onde nós estamos indo? E se nós não soubermos para onde estamos indo, qualquer caminho serve. Se nós não tivermos uma orientação muito clara dos nossos objetivos nessa existência, como poderemos orientar as pessoas que estão sob a nossa dependência ou sob as nossas orientações também no caminho correto a ser seguido? Então, um dos momentos mais importantes é nós entendermos. Por isso que começamos a nossa fala dizendo que para entender Jesus são necessários alguns requisitos, algumas condições essenciais em nossas vidas. Porque senão as situações vão aparecendo, todas elas, para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado, para a nossa evolução. Mas se nós não tivermos ainda como entender de que maneira isso está colaborando para o nosso engrandecimento, para a nossa elevação moral e espiritual, nós não saberemos aproveitar todas as oportunidades que são, na verdade, benditas e fundamentais em nossas vidas. Então, a primeira coisa que nós temos que ter em nossa mente, que a maior mensagem que o mundo recebeu até hoje foi a mensagem de Jesus. É a mensagem de Jesus. Para sempre será a sua grande mensagem, exarada, consubstanciada em o Evangelho. Porque ali está, na verdade, estamos todos os seus ensinamentos, ali consubstanciados. Então nós precisamos entender essa mensagem. A doutrina espírita vem ao mundo para nos fazer compreender, na essência, na beleza e em profundidade, essa mensagem. Quando a doutrina espírita chega a 159 anos à Terra e vem com a proposta de fazer recordar o que Jesus falou, com muito mais profundidade, seria reviver a mensagem de Jesus em espírito e em verdade. Porque as palavras, quantas vezes nós já nos perdemos nas palavras de o Evangelho, sem entendê-la, sem compreender qual o verdadeiro ensinamento que Jesus trouxe naquele momento. Mas quando nós então começamos a pensar, a raciocinar, a refletir, que estamos diante da maior mensagem que o mundo conheceu, que Jesus, o ser mais perfeito, que veio para ser o nosso modelo e o nosso guia, conforme está registrado na questão 625 de O Livro dos Espíritos. Quando nós começamos a ter esse entendimento, nós vamos necessariamente, ao pegarmos essa obra extraordinária, termos um cuidado para lê-la, para estudá-la, para entendê-la, para compreendê-la. E começamos também a aproveitar as oportunidades que vão chegando, que vão surgindo, que vão aparecendo em nossas vidas como bênçãos para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Isso vem acontecendo desde que o mundo existe, mas em especial a partir de Jesus. Porque Ele, na condição de guia, orientador maior de todos nós, modelo para as nossas vidas, Ele já nos trouxe em a forma de trazer, em a forma de ensinar como deveríamos proceder. Porque o mais importante são as posturas, é como nos portar diante das situações que são trazidas em nossas vidas. Então o convite que a doutrina espírita nos faz é para que possamos entender essa mensagem, compreender essa mensagem, internalizar a mensagem de Jesus e desta forma nos colocarmos, agirmos e procedermos diante das situações da vida que aparecerão para todos nós com essa orientação segura que nos foi trazida pelo Mestre Jesus. Para isso, precisamos estudar a obra. Para isso, precisamos compreender a beleza de cada ensinamento que nos foi trazido pelo Mestre Jesus. Vamos ter a certeza que, agindo dessa maneira, um dia chegaremos
quando estivermos lá no final da nossa existência, ou então de retorno ao plano espiritual, analisarmos a nossa existência terrestre e possamos, que bom será se pudermos dizer naquele momento, que bênção que foi a nossa existência terrestre. Quantas oportunidades de crescimento, de evolução, de elevação moral, espiritual. Que bênçãos em termos de oportunidades de reencontros com as pessoas. Tantas delas, muitas vezes, tão difíceis em nossas vidas, mas assim era preciso que nós nos reencontrássemos com essas pessoas para termos a oportunidade do saldamento das dívidas, da quitação dos débitos pendentes com elas ou em decorrente de situações nossas do passado, em que essas pessoas são colocadas agora em nossas existências, para que possamos agir de forma diferente, de forma como estão, como foi nos ensinado pelos ensinamentos de Jesus. Então, na verdade, tudo que nós passamos em nossas vidas, tudo aquilo que é colocado em nosso caminho, tem uma finalidade providencial para todos nós. Mas para isso, precisamos então entender e compreender essa mensagem. Vamos relembrar nesta manhã uma passagem que é muito significativa. E quando nós começamos a estudar o Evangelho, ver com essa acuidade que a obra exige por parte de cada um de nós, nós vamos encontrando os tesouros que ali se encontram, muitas vezes não visíveis, mas para encontrá-los, precisamos então buscar esse espírito, tentando achar o espírito e a beleza do ensinamento. O encontro foi singular. E vejamos que esse encontro foi tão importante que a pessoa, o aprendiz, que poderia ser qualquer um de nós, foi personalizado num jovem. Mas o ensinamento hoje, qualquer um de nós poderíamos nos encaixar, estar na condição daquele jovem. E isso já há 2000 anos. Aí nós começamos então a pensar, e se nós estivéssemos na condição daquele que encontrou com Jesus? E é interessante, quando nós começamos a conversar ou fazer reflexões, quantas pessoas já nos disseram, mas as pessoas ao se encontrarem com Jesus, era completamente diferente, porque as vibrações, as emanações de amor, de fraternidade, o que vinha de Jesus, nos alcançava e nos modificava. Só que não era bem assim, porque quantas pessoas tiveram a oportunidade de travar contato direto com o Mestre, que foi algo de mais sublime que lhes poderia ter acontecido durante a sua existência física. Não vemos algo mais sublime na vida do nosso planeta, até hoje, do que os momentos em que pessoas tiveram oportunidade de o Mestre encarnado entre nós ter esse contato com Ele e receber diretamente dele os ensinamentos que são os mais importantes para a humanidade e para o planeta. Mas veja que interessante, se para alguns as suas vidas se modificaram a partir daquele encontro, para outros passou despercebido. Porque a nossa existência, a nossa vivência, as nossas condições, que às vezes ainda não definimos aonde queremos chegar, mesmo que tenhamos um encontro direto com o Mestre, se nós não tivermos objetivos definidos em nossas vidas, mesmo em encontros diretos, talvez isso ainda não seja necessário para todos nós. E veja que nós nos encontramos com tantos outros emissários seus aqui na Terra. Deparamos-nos com pessoas que vêm na condição dos grandes divulgadores da mensagem. Temos contato com pessoas ímpares. Aqui, ímpar dizendo em termos de humanidade, né? Porque o ímpar seria
unidade, mas como são várias pessoas que estão nessa condição, esse é o sentido que nós utilizamos. Mas quantos vêm então nessa condição ou condições de mensageiros, de enviados, os peregrinos que vêm até o mundo? E nós ouvimos, às vezes temos contato direto com eles, e aquilo não modifica as existências. É muito interessante o processo, porque ainda não está definido em nós onde nós queremos chegar. Mas então, voltando à nossa história, porque o objetivo da doutrina espírita é reviver os ensinamentos de Jesus, analisados sob o enfoque agora das realidades espirituais, e é o objetivo da doutrina espírita libertar consciências, trazer ensinamentos para que nós possamos melhor entender e compreender essa grande mensagem, e para que o homem no sentido de humanidade, libertar-se das suas aflições, dos seus atavismos, das condições que nos prendem tantas vezes a tantas situações pequenas e mesquinhas da nossa existência material. A doutrina espírita vem para nos libertar, porque o próprio Mestre nos ensinou: conhecereis a verdade, e ela vos libertará. O encontro é singular, porque a pessoa que se encontra com Jesus tinha uma condição já adquirida. Conquistas já estavam no seu ser, no seu espírito, devidos a estudo, a esforços e a sacrifícios. Não era uma pessoa, podemos dizer, comum do povo, porque já trazia muitas conquistas no seu espírito imortal. É um jovem, e ele vai ao encontro de Jesus, e em vendo Jesus, já conhecendo Jesus, pelo seu diálogo, pela sua conversa, nós inferimos, concluímos que ele já tivera conhecimento de quem era Jesus. Porque ao chegar perto dele, e 3 evangelistas narram esse fato, fazemos uma referência a Lucas, porque diz que este jovem, ao chegar diante de Jesus, ajoelha-se e diz para ele: bom mestre, o que é preciso fazer para adquirir, para conseguir, para obter a vida eterna? Se ele se ajoelha diante de Jesus num ato de profunda reverência, porque ele sabia quem estava diante de si. Quando ele o chama de bom mestre, porque já provavelmente tiveram a oportunidade de ter contato com os seus ensinamentos e ver que esses ensinamentos eram diferentes até então de tudo que havia em nosso planeta. Então, ao chegar diante de Jesus, nessa condição, Jesus, que a todos conhecia, sem perguntar, porque essa é uma característica da espiritualidade mais elevada, conhecer as pessoas sem que elas precisem se apresentar, sem que elas precisem falar de si, porque tudo que nós somos está sendo emitido, e a espiritualidade que tem essas condições consegue perceber os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas condições. Isso é exteriorizado. Nós exteriorizamos essa condição, isso é visível da espiritualidade mais elevada. Que dirá de Jesus? Quando via as pessoas diante de si, ele as conhecia profundamente. Os seus pensamentos mais ocultos, mais secretos, as suas vivências, experiências, o que pretendiam, as suas posturas, tudo aquilo estava revelado diante do Mestre, porque não há como esconder o que nós somos diante da espiritualidade maior. Então, ao ver aquele jovem, ele olha para ele e diz: vejam que interessante, porque cada momento que Jesus esteve conosco, em cada fala, em cada diálogo, em cada postura, ele nos deixou ensinamentos dos mais preciosos. Então ele pergunta para o jovem: por que me chama de bom? Bom, só Deus o é. Se queres conseguir a vida eterna, observa os mandamentos. E o jovem olha para ele e pergunta: quais mandamentos? E Jesus, sabendo que ele já sabia os mandamentos mais importantes da revelação que naquele momento se fazia presente
entre as pessoas daquela época, relembra os ensinamentos que compuseram a primeira revelação divina aos homens, que foram trazidos por Moisés e consubstanciam-se na primeira revelação, os primeiros grandes ensinamentos de moral, de elevação e de evolução que foram trazidos à humanidade, em preparação ao momento sublime do planeta, que conheceria com a vinda de Jesus. Mas Jesus então relembra ao jovem: não matarás, não furtarás, não cometerás adultério, não levantareis falso testemunho, honrai pai e mãe. E Jesus relembra esses ensinamentos dentro dos 10 que foram apresentados, ou que foram recebidos por Moisés no Monte Horebe, nas cadeias do Sinai. E o jovem, então, que já conhecia aqueles ensinamentos, diz: mas, mestre, eu tenho observado esses ensinamentos desde que cheguei à juventude. Ou, como ele era muito jovem, ele quis dizer, desde os tempos em que eu começo a me entender como pessoa consciente das responsabilidades, daquilo que é importante em nossas vidas. Eu já tenho observado tudo isso, mestre. O que mais me falta? Jesus, que já conhece a todos nós profundamente, sabia que algo muito importante ainda faltava àquele rapaz. E diz para ele então vai, meu amigo, vende tudo que tens, distribui aos pobres, vem e segue. Gente, esse momento foi um dos mais sublimes na vida daquele jovem, mas ele ainda não tinha definido com toda a sua certeza, com todo o seu coração, para onde ele queria ir. Se ele tivesse definido, ele não teria hesitado em fazer o que o mestre lhe sugere, porque o mestre não impõe, ele nos convida, nos sugere. É o grande convite que ele faz a todos nós: vai, vende tudo que você tem, distribui entre os pobres. Desta forma tu já terás um grande tesouro já conquistado no céu. Vem e segue. Que momento extraordinário aquele! E este fato acontece no 3º ano dos ensinamentos de Jesus aqui na Terra. Mas alguns meses ele estará de retorno novamente às esferas de onde governa o nosso planeta. O convite foi feito, mas o jovem ainda não sabia, não obstante, já ser um observador e um cumpridor da lei vigente até então. Porque aqueles ensinamentos que o mestre lhe lembra já eram conhecidos. E ele diz: eu já sigo isso, mestre, desde os tempos em que eu tenho consciência das minhas responsabilidades aqui na Terra. Eu já observo esses ensinamentos. E Jesus percebe que estava lidando com uma pessoa que tinha esse conhecimento, que tinha essas orientações, mas faltava algo a mais na sua existência. E nem a presença de Jesus, frente a frente, face a face, sentindo as suas vibrações, que eram as mais puras, as mais sutis, as mais perfeitas, que poderia alguém sentir aqui no planeta, desde a sua criação até os dias de hoje, foi receber de Jesus um ensinamento dessa natureza. Mesmo assim, ainda não foi possível ao jovem tomar aquela decisão naquele momento. Para nós, o ensinamento é dos mais preciosos, dos mais importantes. Vamos analisar um pouco mais de profundidade a beleza desse ensinamento. Então ele começa falando: quem me chama de bom? Bom, só Deus o é. E naquele momento, se estava diante do jovem o espírito mais perfeito que o mundo conhece e conhecerá em todos os tempos, ele poderia ter dito: se você me chama de bom, tu estás correto. Porque hoje eu, na condição de modelo, de guia da humanidade, sou uma pessoa a quem você pode se reportar
nesses termos e desta forma. Poderia ter feito isso? Com certeza. Porque ele detém todas as condições, todas as perfeições, por isso ele é o nosso modelo e nosso guia. Mas quem muito conhece, ou quem tudo conhece, tem também consigo a maior de todas as virtudes, que se chama humildade. Porque quem sabe exatamente não sai falando o que sabe. Exprime, exemplifica, ensina, mas jamais vai se autoproclamar como grande conhecedor das verdades eternas. O primeiro ensinamento que Jesus nos dá, e para sempre será lembrado, é da humildade, o mais importante de todos. Mas tem outros ensinamentos que vêm junto com esse, porque ele em breve, já que estava no seu 3º ano de ensinamentos entre nós, em breve ele retornaria. Então diz, por que me chama de bom? Bom só Deus. Ou seja, se tiver que depositar toda a tua confiança, todas as tuas esperanças, toda a tua fé, deposita em Deus, porque Deus é o nosso Pai. Pai de bondade, Pai de amor, Pai de justiça e Pai de misericórdia, ressaltando dessa forma a providência divina em nossas vidas. Um pouco mais à frente ele teria oportunidade de dizer aos seus discípulos e apóstolos, se me amais, guardai os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, que enviará outro Consolador. Ou seja, aquele que me ama, guarda esses mandamentos, guarda esses ensinamentos. Crede em Deus, meus irmãos. Crede também em mim. E falarei um pouco mais adiante, já quase nos momentos derradeiros de sua existência conosco. Mas, então ele diz, deposita todas as tuas confianças, as tuas esperanças e a tua fé, deposita em Deus, que realmente é o condutor, é o nosso Pai Criador e condutor maior das nossas vidas. Com isso também nos dando um exemplo de vigilância. Cuidado com o que ouvirem no contato com as pessoas, porque as pessoas são todas falíveis. Haverá falsos cristos, haverá falsos profetas. Falou num dos ensinamentos, num dos sermões. Haverá, com toda certeza haverá. Mas tenhamos cuidado, tenhamos precaução ao depositar a nossa confiança irrestrita, ilimitada, incondicional às pessoas, porque todos são falíveis. Então, nesses momentos, reportemos-nos, a nossa confiança, a nossa fé, esperança, estejam todas com Deus. É o primeiro grande ensinamento que ele nos dá ao falar com aquele rapaz. E pede a observância dos ensinamentos, considerando que o rapaz já sabia de tudo aquilo. Já havia caminhado muito. Coloquemos-nos hoje na condição do rapaz. O rapaz até então já conhecia tudo o que havia sido trazido e ensinado até aquele momento. Eu já tenho observado todos esses ensinamentos desde o momento em que cheguei à mocidade. Ou, dizendo como mocidade, como já nos referimos, ao entendimento das posturas aqui na Terra, saindo da infância, entrando na era do entendimento. Ou seja, desde que eu entrei nessa era do entendimento, eu já tenho observado isso. Ou seja, já havia caminhado muito, mas ainda faltava uma coisa. Faltava o desprendimento das coisas materiais. E esse é a grande situação que todos nós nos deparamos diante da nossa vida. E ao analisarmos a nossa vida, porque devemos começar sempre por nós próprios, por nós mesmos, nas análises que nós fazemos das situações do mundo, comecemos sempre por nós. Analisemos a nossa vida, o que já adquirimos até esse momento, de conhecimento das realidades que nos foram trazidas até nós. O que conhecemos desta que foi a maior mensagem que o mundo já recebeu e conheceu até hoje? O que conhecemos? O dia que já tivermos o conhecimento e estivermos na condição de observarmos esses ensinamentos, nesse momento nós estaremos na condição daquele jovem que se encontrava daquela maneira diante de Jesus. Se não estivermos ainda nessa condição de termos conhecido esses ensinamentos maiores, ainda não chegamos na condição de que chegou aquele moço. Vê como o caminho a ser percorrido
é longo e exige trabalho de nossa parte, exige dedicação, estudo, recolhimento, reflexão a respeito do conhecer a mensagem, senão nem estaremos ainda na condição que se encontrava o rapaz. Então, se o rapaz estava nessa condição, encontrou-se frente a frente com Jesus e não foi capaz ainda de segui-lo, temos caminho a percorrer pela frente. E o convite está feito a todos nós. Há quanto tempo? Há mais de 2000 anos que o convite está feito a cada um de nós. Vem e segue-me. Renuncia a ti mesmo. Pega a tua cruz, vem e segue-me. Porque o ensinamento dado a Jesus, por Jesus, a qualquer um daqueles, é como se estivesse dando a cada um de nós, em todos os momentos da humanidade. O convite é o mesmo. Os personagens é que mudam. Mas o convite é feito a nós com toda a certeza, com toda a segurança, com todas as convicções. O que foi feito a qualquer um dos personagens do Evangelho é o mesmo convite que é feito a cada um de nós nesse momento da nossa existência. Vai, vende as tuas coisas, distribui aos pobres, vem e segue-me. O convite feito a Jesus, àquele moço, naquele tempo, naquele momento, naquela fase da vida daquele espírito, naquela fase da humanidade. Mas o convite é eterno para todos nós. Então precisamos percorrer esse caminho. Para chegar à condição do jovem, precisamos estar até onde ele estava em termos de entendimento e compreensão. Mas ainda foi pouco, porque não foi capaz ainda de seguir ao Mestre Jesus. Para entender Jesus, são necessárias condições especiais em nossas vidas. É preciso o estudo, o recolhimento, a meditação, as reflexões a respeito da grande mensagem. Então, quando ele convida o jovem, ele sabia que ele ainda estava apegado às coisas materiais. Lembremos-nos, quando falamos que a mensagem é direcionada a cada um de nós, que nós devemos ir ao espírito do ensinamento, a essência, a beleza e a profundidade do ensinamento, do conteúdo moral, não nos atendo às palavras, que muitas vezes foram figurativas, foram metafóricas para o entendimento. Hoje, quando o convite chega a cada um de nós, não quer dizer necessariamente que devamos vender tudo o que temos, porque se assim fizermos, iremos depender de outrem ou de outros para a nossa subsistência, para a manutenção, seremos um encargo a outras pessoas ou à sociedade. Não é essa a proposta. A proposta é que nós entendamos o que Jesus quis dizer no seu ensinamento, e aí sim podemos utilizar esse ensinamento em nossas vidas. Então, quando Jesus falou para ele se desfazer, ele sabia que o jovem era proprietário de grandes haveres. E quanto maiores os haveres materiais, mais dificuldade há em se libertar das coisas para alcançar as grandes e verdadeiras e as verdades maiores, que são as espirituais. Hoje nós vemos que podemos, conforme tivermos os nossos haveres e posses, não em nos desfazermos, mas em empregarmos em prol de quem precisa, pessoas, instituições, situações, e aí nós estaremos entendendo o que Jesus quis dizer. O que o mestre falou ao rapaz, na verdade, era: não é importante dar valor às coisas materiais, um valor maior do que às coisas espirituais, porque a nossa realidade, meu amigo, não é a realidade desse mundo material. Nós não somos seres aqui desse planeta. Nós estamos vivendo momentaneamente nesse planeta. Consequentemente, se nós não somos do mundo, como ele falou que não era do mundo, por que dar atenção maior às coisas materiais do que às coisas espirituais, que são as mais importantes? Porque amanhã retornaremos à pátria verdadeira, a vida verdadeira, que é a vida espiritual. E em retornando, nada levaremos do que é material.
Então, por que dar atenção maior a essas coisas do que às coisas espirituais, que são as únicas e verdadeiras para o nosso crescimento moral e espiritual aqui na Terra? Essa é a essência do ensinamento de Jesus. Essa é o licor, quando nós falamos licor, na seiva mais pura que existe no seu ensinamento. Então ele dizia: meu filho, meu amigo, como ele chamou, né? Vende as tuas coisas, porque elas são passageiras, efêmeras, transitórias. Não tem o valor a que tu dás a elas, porque um dia tu retornarás e tu não levarás nada do que elas são. Elas são importantes nesse momento. E veja que dentro da busca da essência do ensinamento, não quer dizer com isso que devemos relevar, renegar, sermos pródigos com as coisas materiais. Não é essa a intenção do ensinamento. É não darmos atenção maior às coisas materiais do que às coisas espirituais. Servirmos-nos das coisas materiais para atingirmos objetivos maiores, espiritualmente falando, moralmente falando. Dessa forma, todo bem, todo recurso material será importantíssimo ser empregado com esse entendimento, com essa destinação. Pessoas que têm grandes haveres e grandes posses e o empregam bem para o bem-estar de outras pessoas, de outras situações, de outras instituições, estão fazendo um trabalho extraordinário, porque materialmente falando, essas posses são importantes nessas movimentações, mas nunca deverão ser mais importantes do que as conquistas maiores que são espirituais. Repetimos, porque o ensinamento tem nesse entendimento a sua essência. Então, quando ele fala isso para o jovem, ele sabia que estava diante de si alguém que conhecia a lei, alguém que praticava, alguém que era bom de coração, mas havia um grande comprometimento com as coisas materiais. E o jovem então diz: não é possível nesse momento, mestre, te acompanhar. Mas a chamada que é feita a cada um de nós não sabemos qual é o tempo que nos resta, porque o seu chamamento chegou até nós, se o convite foi feito, quem de nós pode saber quando retornará ao plano espiritual? E em retornando, qual a bagagem que levaremos de regresso, de retorno? O jovem tem intenção, ele tem bom coração e tem boas intenções na sua vida. E a sua intenção era: mestre, agora eu não posso, mas daqui a pouco eu poderei. Eu tenho algumas coisas ainda que materialmente são mais importantes do que seguir-te, mas em breve eu retornarei e irei te seguir. Não está registrado isso no Evangelho, isso nós estamos inferindo pelas situações que foram colocadas, porque o Evangelho diz que então o jovem foi embora muito tristonho, porque era possuidor de grandes haveres. Quem nos traz a continuação desse fato, dessa história, é o Espírito Amélia Rodrigues, em um livro extraordinário chamado Primícias do Reino. O Espírito Amélia Rodrigues, ele vem trazer para todos nós as narrativas, os ensinamentos de Jesus na forma de histórias, com muitas ilustrações, reportando-se a Palestina ao tempo de Jesus, trazendo de volta aquela beleza naqueles momentos, naqueles tempos de Jesus. Então, neste livro, Primícias do Reino, no capítulo intitulado Mancebo Rico, ela vai registrar que depois que aquele jovem tem esse encontro singular com Jesus, ele volta à sua vida normal, ao seu cotidiano, mas ele tinha um grande objetivo na sua vida. Ele tinha uma grande afeição pelas corridas, pelos jogos que estavam próximos, e ele havia adquirido cavalos árabes, tratado com muito carinho daqueles animais, porque ele pretendia participar de uma das corridas de quadrigas, aquelas em que tem uma parelha com 4 animais, 4 cavalos, e ele se tornara um especialista naquele tipo de corrida. E veja que a sua finalidade, a sua intenção era também interessante. Ele, como judeu, como oprimido do povo romano, queria demonstrar nos jogos que seriam realizados que ele teria condições de vencer os seus competidores, muitos deles na condição de romanos dominadores. Então seria para eles uma vitória, materialmente falando,
vencer aqueles jogos, vencer aquelas corridas. E ele então dedicou toda a sua vida, naqueles meses que se seguem, para as grandes corridas. E chega, enfim, o grande dia. E ele vai participar e estar numa condição muito boa, com excelentes condições de vencer a prova. Porém, numa das curvas dentro do circuito, a sua roda da sua pica, da sua quadriga, bate numa outra, e em batendo, desgoverna-se, e em desgovernando-se, acaba tombando. E em tombando, ele é atirado para fora, para o solo, para o chão. E vêm as demais e passam por cima dele. Ele é pisoteado pelos cavalos que vêm nas quadrigas atrás, ou pelo peso das próprias quadrigas que vêm, sendo puxadas pelos animais, e em decorrência disso, seus ferimentos são todos mortais. É uma questão de momentos agora, o seu retorno ao plano espiritual. Diante de si, naquele momento em que estamos próximos, dizem muitos dos espíritos, alguns de nós, revemos em rápidos momentos, em rápidos instantes, as situações da nossa vida. Mas aí ele veio aquela que foi a mais importante, como não poderia deixar de ser. Retorna novamente à sua mente, de forma tão clara, o seu encontro com Jesus. Quando Jesus diz para ele: vai, meu irmão, vende o que tem, distribui aos pobres, vem e segue-me, vem comigo, nessa jornada, nesse caminho. E ele lembra-se daquilo, mas ao mesmo tempo que ele se lembra, aquelas vozes que foram tão dúlcidas, tão claras, tão objetivas em sua vida, retomam, ressurgem novamente, e ele sabe que o convite para sempre estará sendo feito em sua existência. Vai, meu irmão, renuncia a essas coisas, vem e segue-me. Naquele momento ele vê, então ele entende, aquele átimo, quando estava quase se desprendendo para retornar à espiritualidade, que o mais importante na vida não era estar ali na posse, no governo, na administração das coisas materiais, mas era nessa conquista espiritual que seria mais importante em sua vida. Tem esse entendimento e com certeza vai ao plano espiritual, e aquele encontro singular com Jesus modificará a sua vida, não obstante não ter aproveitado naquela existência. Mas o grande convite então que nos é feito, nossos amigos, nossos irmãos, é este: para que possamos analisar, reanalisar as nossas posturas, as nossas condutas aqui na vida. Para onde estamos indo? Aonde queremos chegar? Queremos também a vida eterna, queremos a plenitude, queremos o reino de Deus como tantos procuram. E Jesus nos diz: mas o reino de Deus está dentro de nós. Esse estado de felicidade, de plenitude, de alegria, ele já se encontra dentro de nós. Nós precisamos descobrir, e para descobrir esses ensinamentos, nós temos que viver a mensagem de Jesus. Esse é o grande convite que a doutrina espírita vem fazer para todos nós. Na condição de um consolador prometido, precisamos conhecer essa mensagem. Precisamos estudar, analisar, refletir, meditar, internalizar a mensagem, para aí sim, diante das situações que vão aparecendo diante das nossas vidas, em empregando cada conceito, cada ensinamento, nós já estaremos vivenciando a mensagem. E é isso que é o mais importante na nossa existência, é vivenciarmos a grande mensagem de Jesus. Aí aparecerão pessoas difíceis em nossas vidas? Sim, porque faz parte do nosso processo de crescimento e aprendizado, faz parte dos nossos resgates para com essas pessoas, ou para com a lei que rege as nossas vidas e que nós em determinado momento infringimos. Então muitas vezes não buscar a cura, mas buscar o entendimento do sofrimento. Porque Jesus nos ensinou: eu não vim para colocar remédios novos em roupas velhas, vinhos novos em odres ou vasos antigos. Ou seja, o importante é a nossa renovação, valorizarmos cada situação pela qual estamos passando, porque às vezes a dor será o grande purificador da nossa vida. A dor vem para nos purificar,
para nos resgatar, para expungir tantas máculas, tantas situações que trazemos, e a dor é que será o fator que irá expungir, que irá nos resgatar de tudo isso. Então, passar com coragem, com fé, com esperança, lutar para mudar tudo aquilo que nos for possível. Se não for possível, o entendimento diz passar com resignação, porque tudo isso passará. Contato com pessoas difíceis fazem parte. Contato com situações adversas, tudo é para o nosso crescimento. Tudo isso é para a nossa elevação nesse momento da nossa existência. Tudo são oportunidades, tudo são bênçãos, tudo terá o seu valor e será considerado quando retornarmos à vida verdadeira, que é o plano espiritual. Tudo que é material tem um valor relativo, porque um dia retornaremos e o que nós não levarmos materialmente falando, o valor era relativo, o valor era transitório, o valor era para aquele momento da vida. Busquemos então adquirir as verdades maiores, as conquistas maiores, que são as conquistas da alma, as conquistas do espírito, vencendo-nos a nós próprios, ajudando as pessoas que estão conosco também a serem melhores, ajudando o mundo que nos acolhe com tanto carinho a ser melhor. Essa é a proposta de Jesus, e esse é o entendimento que a doutrina vem trazer a todos nós. Amemo-nos uns aos outros, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Mas o amor tem que ser colocado em prática, e o amor colocado em prática chama-se caridade. Por isso que a bandeira da doutrina espírita é: fora da caridade não há salvação. É o grande convite, mais uma vez feito a todos nós. É o convite original de mais de 2000 anos, que continua chegando aos nossos corações. Muito obrigado a todos pela presença, muito obrigado a todos pela atenção, pelas vibrações que vão nos fortalecendo. Possamos sair daqui pensando nessa grande mensagem, reestruturando a nossa vida, endireitando os nossos caminhos e fazendo aquilo que nos compete aqui na Terra, que era sermos instrumentos da implantação do Reino de Deus em nossas vidas. Para nós encerrarmos, nós gostaríamos então de relembrar o Espírito José Silvério Horta, que pelas mãos de um emissário, que talvez muito de nós talvez tenhamos, talvez tivéssemos, ou em algum momento tivemos a oportunidade de estar em contato com o médium Francisco Cândido Xavier, um emissário de Jesus à Terra, como tantos outros. Mas estando diante do emissário, talvez não tenhamos ainda sentido, ou vendo na sua mensagem, na sua vida, o seu maior ensinamento. Mas, daquelas mãos abençoadas que hoje sentimos tantas saudades, por um espírito que foi um padre, um sacerdote aqui na Terra, José Silvério Horta, ele vem nos falar a respeito das verdades maiores e da beleza do Reino de Deus, no seu poema Prece. Então ele diz a todos nós: louvado seja, Senhor, nas glórias do lar celeste, pelos bens que nos trouxestes no Evangelho Redentor, na tarefa renovada que o teu olhar nos consente. Todos nós, de espíritos reverentes, clamamos por teu amor, pobres cegos que fugimos da luz a que nos elevas. Mesmo assim, nossa oração rompe as trevas. Escuta-nos, Mestre, e vem. Retifica-nos o passo para a estrada corrigida, sustentando-nos a vida na força do eterno bem. Dá-nos, Jesus, tua bênção, que nos conforta e nos consola, e que cada momento dessa nossa vida, que muitas vezes a tristeza assola, possamos, Senhor, tendo como diretriz e ensinamento a tua mensagem maior de amor, de paz, de alegria e de renovação, que possamos nessa caminhada constante, a cada dia, Senhor, a cada instante, ouvir sempre a tua voz. Ampara-nos, Senhor, a esperança. Socorre-nos a pobreza. Liberta, Senhor, nossa alma presa a tanto erro e a tanta imperfeição. Ó Mestre excelso da verdade,
hoje e sempre, em toda parte. Ensina-nos, Senhor, a guardar-te na beleza da oração, na sublimidade da ação e no templo do nosso coração. Muita luz, muita paz. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.